possível jogar um futebol competitivo com uma grande estrutura e ainda estudar? Conciliar o livro com a bola. Um sonho aqui no Brasil, bem longe de virar realidade. Quantos milhares de jogadores tiveram que abandonar os estudos porque não conseguiram levar adiante a rodada dupla? Muitos nunca completaram o ensino médio. Alguns poucos se formaram em universidades, normalmente depois de encerrar a carreira no futebol. O Sport TV Repórter vai mostrar onde essa dobradinha estudo e esporte dá muito certo há quase 100 anos. Por isso mesmo, os jovens brasileiros têm procurado cada vez mais esse Eldorado. Dayane, Aline, Bruna, Kathleen Souza, Gabriela, Carlos. Carlos tem 20 anos, nascido e criado em Belfor Roxo, Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Se emociona ao falar do falecido avô, seu Alcides. O motivo? Mais que um amigo e segundo pai, foi quem o inspirou a estar hoje realizando um sonho. Estudar numa universidade americana ainda não é para valer. Apenas uma experiência de 3 meses na faculdade de Monroe, em Nova York. Mas que já deixa Carlos fazer parte das estatísticas. Ele é um dos 24 mil brasileiros que todo ano desembarcam nos Estados Unidos para estudar em algumas das mais de 4.700 faculdades espalhadas pelo país. Na verdade, Carlos quer pertencer a um grupo ainda mais seleto, o de estudantes atletas, aqueles que estudam e competem por determinada universidade. Alguns pagam por um pacote caro, que pode ser recompensador no futuro. Outros ganham bolsas de estudo de até 100%. Normalmente o processo funciona da seguinte maneira. O candidato, atleta, jogador, procura uma agência no Brasil, que faz esse meio campo. Participa de seletivas no futebol, como uma peneira das categorias de base dos clubes do Brasil. Faz aulas de inglês direcionadas a certas provas essenciais para ingressar numa universidade americana. Se uma ou mais faculdades demonstrarem interesse nele, basta escolher a instituição onde vai estudar e jogar. Viaja e, muitas vezes, não volta mais. É o que eu quero, é o que eu vou tentar. Vou chegar no Brasil, vou ver o que eu preciso fazer, continuar estudando inglês, porque tem sempre que melhorar, porque meu inglês não é muito bom. E voltar para cá o mais rápido possível. Essa aqui é a turma do Carlos. Eles estão fazendo um curso básico de inglês. É a primeira vez do Carlos fora do Brasil, primeiro contato ele está tendo com a língua inglesa, não falava nada, absolutamente nada de inglês quando chegou aqui, mas rapidinho já entendeu que não adianta ser um craque no futebol, se destacar no time, nos campos, se dentro da sala de aula ele não for bem. Se as notas não forem boas, o projeto não vai para frente. Hello, my name is Carlos. I'm from Brazil. I'm 20 years old. My favorite sport is soccer, and I like watch TV. I like sleep. And my favorite color is blue. My hair is brown, and my eyes are brown. Carlos has a great personality. He's very vibrant. He is very motivated, very diligent, and I think with practice he'll be great. He'll be an excellent student. Às vezes você sabe a palavra, você não consegue às vezes montar direito a frase, entendeu? Ou você monta errada. Mas às vezes quando você conversa com um amigo, ou alguém que entende inglês, você às vezes consegue se comunicar ele consegue entender o que você está tentando falar. Blouse. Você chega aqui, você tem medo de falar, né? Porque você não tem a fluência.
eu não conseguia pedir um copo de água, eu não conseguia, às vezes chegava na cafeteria, não conseguia pedir a comida, você ficava nervoso, ficava com medo de pedir, a pessoa falar que você não sabia falar, ou tomar algum esporro, entendeu? É estranho. Por isso mesmo, Carlos está fazendo esse curso. Não teria como entrar numa universidade nos Estados Unidos sem falar pelo menos o básico da língua local. Flip-flops. A faculdade promove esses cursos e tem um departamento exclusivo para estrangeiros. Cada pessoa tem o seu timing para aprender uma língua nova. Eu creio que vivendo nos Estados Unidos, aqui em Nova Iorque, como eles vivem, onde tantas pessoas de diferentes nacionalidades falam inglês com diferentes pronúncias, eles rapidamente conseguem, de facto, chegar a um nível que lhes permite ter uma conversa básica ou então ir a um supermercado fazer umas compras ou apenas no dia-a-dia ir a um café ou conversar com os seus colegas não brasileiros. Maria é portuguesa. Trabalha com os alunos internacionais. Não à toa, é sempre procurada pelos brasileiros que ainda se ambientam. Eu acho que o Carlos vai ter sucesso. O Carlos é extremamente esforçado. Ele vai à luta, ele sabe que precisa de aprender inglês e ele não se sente frustrado com as dificuldades, ele acaba por se sentir motivado com elas. Ele, quando encontra uma dificuldade, ele já está um passo à frente a ver quando é que realmente a vai superar. How do you spell has? H-A-S. Na turma de Carlos tem chinês, coreana, saudita, francês, mas só o brasileiro quer virar um atleta da faculdade. Nesse período de experiência, o esquema é o mesmo de um atleta universitário por aqui. Estuda num período, no caso de manhã, treina à tarde. O futebol daqui é muito diferente do futebol do Brasil. O futebol daqui é muito mais correria e mais pegada. O futebol do Brasil você tem mais técnica, mais posse de bola. Aqui por exemplo assim, você tem que conciliar o estudo, o inglês e a faculdade. Você está jogando. Se você tiver com nota baixa, você não pode jogar. Você tem que policiar, você tem que se manter na linha, senão você não pode jogar. E aqui eles são bem rígidos com isso. Como ainda não é um universitário, Carlos não participa das competições. Treina com estrangeiros e com um time feminino. Aliás, está aí um bom exemplo. A equipe de futebol das mulheres foi a campeã nacional em 2014, terceira colocada esse ano. 5 brasileiras fazem parte do time. Os nossos treinadores, né, eles sempre estão em controle sobre as aulas. Os professores mandam mensagens, e-mail para eles se a gente não estiver frequentando a aula, se as notas nossas estiverem baixas. E aí, depois, acarreta no campo, né? Para Carlos, estudar e tirar notas boas nunca foi problema. A prioridade na casa dos Pinheiro Medeiros sempre foi estudar. Família humilde, mora num kitnet em Belfort Roxo, Rio de Janeiro. Aqui, Carlos nasceu e foi criado. O campinho onde deu os primeiros chutes, a praça. Além de Carlos, que está fora, moram lá a irmã dele, o sobrinho, a mãe e o pai. A renda mensal da família girava em torno de 5 salários mínimos. Isso até o fim de novembro, quando o pai foi demitido. Até então, trabalhava como supervisor de instrumentação num estaleiro, em Angra dos Reis. A mãe, hoje, é dona de casa. Carlos sempre frequentou colégios particulares, porque a mãe não acreditava numa boa educação em escolas públicas. Carlos já havia feito algum curso de inglês aqui, mas a gente não via aquela profissionalismo realmente esmerado aqui dos professores, inclusive até mesmo no colégio. Ele tinha o inglês, mas era como não tivesse. E os Estados Unidos, eu vejo como abriu o interesse maior de aprender a língua, né? Aprender o inglês em si. A possibilidade da viagem para os Estados Unidos surgiu no meio do ano. Convite feito por uma empresa de intercâmbio esportivo, frequentada por Carlos. Teve que arcar com metade das despesas. Contando a passagem aérea, o visto e o próprio curso, foram mais de $3.200, aproximadamente R$12 mil. Não é uma coisa barata, entendeu? Principalmente com a alta do dólar, entendeu?
tem que se fazer economias, entendeu? Você juntar, parar de gastar dinheiro, às vezes, com algumas coisas bobas. A passagem, o custo, nós calculamos e eu fiz um empréstimo no banco para ele poder, né, um sonho, né? Se torna-se um sonho de... Eu também fiquei muito feliz porque associou duas coisas, dele praticar o futebol dele e a oportunidade de fazer uma faculdade lá nos Estados Unidos. E contar com as economias feitas pela família também. Parte do sustento da casa já veio de uma carroça de pipoca. É onde entra o avô Alcines na história. Alcino, mas o apelido dele era Pipoca, todo mundo chamava de Pipoca, por causa da carroça de pipoca que ele tinha. Ele vendia bala no trem, depois aí ele fez a carrocinha de pipoca, entendeu? Aí a família, meus tios e minha mãe sempre trabalharam desde criança na carroça de pipoca, entendeu? Ele tinha mais de uma. Depois que ele morreu, as carroças fecharam, só ficou uma que tem hoje, até hoje, em Nova Iguaçu. Tudo que ele construiu foi do próprio esforço, entendeu? Deixou uma casa para a família, deixou a família bem estruturada. Para quem começou do zero, era muito pobre, é um orgulho para mim poder ser neto dele. Até a parte dos estudos, sempre tão valorizada pela mãe, Dona Dalva, parece ter nascido numa semente plantada pelo avô. Meu avô era uma pessoa, por exemplo, chegava do trabalho, reunia as crianças da rua, perguntava perguntas de matemática, geografia, aí dava R$1, sempre incentivando o pessoal a estudar, entendeu? Meu avô nunca estudou, parou de estudar na 4ª série. Era quase um semi-analfabeto, entendeu? Ele lia sozinho, era um autodidata. O foco dele é cumprir a vontade do avô. E sempre ele falava muito naquele jogador de futebol, Sócrates, né? Que além de ser jogador de futebol, era médico. Então o sonho dele é esse, ele quer muito conciliar isso nos Estados Unidos. A faculdade, fazer uma faculdade, ter uma profissão além do futebol. Carlos valoriza a chance, pelos pais, pelo avô, por ele. O cantinho no alojamento é pequeno. Divide quarto com um americano e um paraguaio. Um pouco estranho, né? Porque eu nunca vi os dois, os costumes deles são diferentes. É bem difícil se acostumar. Realmente você está longe de casa, você não tem um conforto de casa. Mas você tem que levar, né? Porque é um desafio. E a vida é cheia de desafios. Se você tem um objetivo, você tem que lutar por ele, entendeu? E é o que eu estou fazendo. Nas nossas conversas via o WhatsApp, ele diz: mãe, se eu pudesse eu não voltaria, porque eu estou aprendendo muito aqui. E também eu creio que a ausência do pai e da mãe também, de sair debaixo da tutela do pai e da mãe também, está fazendo muito bem para ele crescer como homem. Ajuda na maturidade, por exemplo, assim, você não está perto da sua família, sem tomar suas decisões, não tem ninguém para te acordar, você tem que levantar para ir para a aula, para não perder a hora de tudo. É muito difícil, entendeu? Você se manter na linha sem ninguém para te levantar, te puxar para cima. É só você e você sozinho, você não tem amigos. Se você não tiver autoconfiança e não quiser muito, você não vai fazer. Carlos já entendeu os caminhos que podem fazê-lo ter sucesso. Notas altas no boletim, futebol no mesmo nível. Para que algum técnico universitário escolha ou aceite esse jovem no futuro próximo. E, se possível, com uma bolsa de 100%. As universidades dos Estados Unidos oferecem esses atrativos tanto para americanos quanto para estrangeiros. Por quê? Esporte universitário por aqui é um negócio, e dos mais lucrativos. O time de futebol americano da Universidade do Texas, por exemplo, foi considerado o mais valioso pela revista Forbes em 2013. 139 milhões de dólares, cerca de 412 milhões de reais. A mesma publicação calcula que o Corinthians, atual campeão brasileiro de futebol profissional, é o clube com valor mais alto no mercado das Américas, 511,7 milhões de dólares, 1,97 bilhão de reais, aproximadamente. A Universidade de Ohio é a que leva mais torcedores aos estádios. Média da última temporada, 106.296 pessoas. Aí o time paulista perde feio na comparação. Leva quase um terço a menos de torcedores aos estádios, na média. Pouco mais de 36 mil. Jogos transmitidos ao vivo pelas principais redes de TV do país.
produtos licenciados, venda de ingressos, patrocinadores. São algumas razões para as universidades irem atrás de bons atletas e pagar pelos estudos deles. Muitas vezes, moradia e alimentação também são oferecidos. O que faz para um cara, por exemplo, ganhar uma bolsa de 100%? Totalmente depende do nível de futebol, do nível de faculdade. Se o nível de faculdade é muito alto, a competição é enorme, porque o que muito menino não entende é que tem não só 5, 10 meninos que querem ir para... Tem mil jogadores que querem ir para essa faculdade. E cada dia o técnico recebe vídeos, análises de 50, 100 meninos. Então, se você acha que só por você poder tocar bola assim, joga bem, e tem corte de cabelo como o Neymar, que já vai ser um nível alto, não é assim, não. Jonathan Garba é técnico do time feminino da faculdade de Monroe. Casado com uma carioca, costuma ir ao Brasil não só para visitar a esposa. É uma espécie de olheiro. Vai recrutar bons jogadores que tenham um perfil que interessa aos americanos. Foi assim com Carlos. Faz uma análise sobre jogadores que a gente acha que seria melhor para viajar para os Estados Unidos. Mas muito também depende do acadêmico também, porque o inglês é muito importante. Com o assunto de Carlos, Carlos está agora no programa do inglês porque não tem o inglês ainda para poder entrar dentro da faculdade. Então, ele estuda inglês e ao mesmo tempo está treinando. O sonho da maioria deles é se tornar jogador profissional de futebol. A diferença entre quem tenta esse caminho no Brasil ou nos Estados Unidos, através de uma universidade, é que aqui a bola não é a única solução para um futuro promissor. Carlos ainda não sabe exatamente que carreira seguir além da de jogador de futebol. Pensa em algo relacionado ao esporte, como educação física. A única certeza é que depois que acabar o curso, quer voltar para os Estados Unidos, o quanto antes. Se Deus quiser ter uma boa profissão, se eu conseguir virar profissional, dar uma melhor vida para minha família, poder retribuir tudo que eles fizeram por mim, acho que é o que todo mundo sonha, entendeu? Melhorar de vida e retribuir o que a sua família fez por você. Isso. No próximo bloco, você vai conhecer todo o processo pelo qual o candidato a estudante-atleta precisa passar. O sonho de ingressar numa universidade americana começa nos campos e salas de aula do Brasil. Para se tornar um estudante-atleta de uma universidade dos Estados Unidos, o jovem pode conseguir um contato direto com a instituição ou até mesmo receber um convite. De qualquer forma, a concorrência é grande e o candidato tem que estar preparado para um processo de seleção bastante rígido. Dona Wanda já se acostumou com a ideia de ter o neto longe. Não seria a primeira vez. O próximo a partir deve ser Tiago, 17 anos, irmão de Adriano, o imperador. Você chega num lugar e, o pessoal vai falar que dali é irmão do Adriano. Eu não gosto muito disso, mas sempre vai acontecer. Aquele ali é o irmão do Adriano. Então a pessoa começa a te olhar mais, a querer puxar mais. Pô, vamos ver se ele é bom. E se você joga bem, você estão dizendo que você fala que você é bom também porque por causa do teu irmão ou que você está ali por causa dele. Mas se você joga mal, o pessoal fala que você tem que ser igual a ele. Então, às vezes, eu prefiro chegar num lugar e nem falar. Eu nem falo quem é o meu irmão e tal. Prefiro que deixar quieto melhor do que o pessoal ficar falando coisas. Adriano jogou Copa do Mundo. Foi ídolo em grandes clubes como o Flamengo e Inter de Milão na Itália. Mas não terminou os estudos. Com Thiago, a história é outra. Já até passou por categorias de base. Fiquei 5 anos no Flamengo. Só que aí eu quis sair por causa da escola e que eu estava ocupando o tempo da escola, eu preferi sair. De novo, os estudos parecem traçar o caminho do caçula. Está matriculado numa empresa de intercâmbio esportivo. Quer virar estudante-atleta numa universidade americana. E o sonho começa em solo nacional.
campos espalhados pelo Brasil que recrutam jovens em busca desse desejo. Um mercado que cresce cada vez mais. Peneira é diferente do que nos acostumamos a ver nas categorias inferiores dos principais clubes do país. O formato é parecido com o das faculdades dos Estados Unidos. Futebol e estudos sempre juntos. A gente vai passar para ele todas as ferramentas de como funciona o futebol universitário nos Estados Unidos, mas o nosso lema é: você constrói o seu futuro. Então, vai depender muito do esforço dele dentro de campo, fora de campo também, porque não adianta só ele ser bom no futebol e deixar os estudos de lado. Então ele vai acabar ali que não vai conseguir uma proposta interessante de bolsa, não vai conseguir se manter nos Estados Unidos só jogando futebol, né? Então a gente prepara o atleta para que ele enxergue esse caminho do esporte aliado à educação. A gente prepara, educa e orienta os atletas para eles chegarem aqui com a maior chance de adaptação. Porque também não é tão fácil um garoto de 18, 19 anos chegar nos Estados Unidos, num país diferente, com uma língua diferente, uma cultura diferente e se adaptar de primeira. Bruno e Amaury são ex-estudantes atletas. Experimentaram a sensação de jogar os campeonatos universitários dos Estados Unidos. Vivenciaram o clima competitivo. Tiveram à disposição estrutura de altíssimo nível. Eu encontrei uma estrutura muito profissional, encontrei profissionais muito qualificados, uma organização em termos de campeonato muito, muito boa. E me apaixonei pelo futebol universitário nos Estados Unidos, né? Saíram formados, com um diploma na mão, mais uma língua para falar e a ideia na cabeça de abrir um negócio para auxiliar quem quisesse se aventurar como eles. A gente prepara eles não só com inglês, como tecnicamente a gente educa eles ao sistema universitário americano. Eles se preparam para o TOEFL, para o SAT, né, que é o vestibular aqui dos Estados Unidos. E a gente orienta eles a todas essas dificuldades de adaptação que eles podem ter no início, de alimentação, de língua, de relacionamento, de cultura. E a gente conseguiu minimizar muito a chance do atleta não se adaptar. Primeira dificuldade, o inglês. É preciso um pouco mais do que isso para passar nas provas que os deixam habilitados a ingressarem nas instituições americanas de ensino superior. Por isso, precisam passar pelo teste da bola e dos livros. Olha, eu acho que para mim seria um pouco complicado, né? Porque nunca fui muito bom na escola, mas a gente vai ter que dar um jeito, realmente sentar, botar a cara no livro e estudar para poder jogar a bola. Matheus tem 17 anos, companheiro de Thiago nesse sonho. Sabe que estudar não é uma opção, é obrigação. A preparação para ingressar numa universidade americana não acaba no campo. O dia é longo. Pode entrar agora, é hora do estudo. É a hora que vem depois do treino, a hora de focar um pouco nos estudos. Às vezes 2 horas, 2 horas e meia. Às vezes a gente chega um pouco cansado do treino, quer dormir, descansar, ver uma TV. Mas tem que ser assim, tem que chegar, tem que estudar para poder cumprir o nosso objetivo. Matheus também carrega o peso de ter um parente que já fez sucesso no meio do futebol. É filho de Gonçalves, ex-zagueiro da seleção brasileira, que jogou a Copa de 98. Você tem que buscar o futebol como um incentivo para o estudo. E não como a salvação que muitos pais, principalmente das classes menos favorecidas, buscam isso para seus filhos. Não, vou colocar meu filho numa escolinha de futebol com 7 anos, já projetando que ele vai ser um novo Neymar daqui a 10 anos e que ele vai mudar de vida. O futebol vai transformar a vida dessa família através desse menino. Acho que os dois são muito importantes, né? Porque um vai me ajudar com o outro. Sem o futebol eu não vou poder estudar lá nos Estados Unidos e sem os estudos eu também não vou poder jogar futebol. Um pacote que sai caro. Na média, mensalmente, pode custar R$ 300 num plano simples, com 3 treinos por semana e 100 aulas de inglês.
São os casos de jovens que já tenham o domínio da língua inglesa e estejam em condições de passar nas provas exigidas pelas faculdades americanas. Ou esse valor pode chegar a R$ 700. 5 treinos de futebol e 3 horas de aulas de inglês por semana. Não existe um tempo determinado para que eles fiquem nessas empresas até conseguirem ingressar numa universidade dos Estados Unidos. Pode ser rápido, levar alguns poucos meses para que a transição seja feita. Mas pode demorar anos também. Vai depender das notas nos testes, da variedade de universidades que tenham boa relação com as empresas brasileiras e, claro, do potencial do candidato a estudante atleta. A gente tem o auxílio de vários profissionais durante um bom processo e eu acho que esse processo com os profissionais, com todo mundo ajudando a gente, nos deixa muito bem preparado e só resta fazer a nossa parte para poder conseguir o nosso objetivo. Se a sonhada vaga virar realidade, é bom preparar o bolso ou conseguir uma bolsa de estudo. Se tiver que pagar integralmente pelos estudos, os preços podem chegar a mais de $16 mil por ano, aproximadamente R$50 mil. Isso para entrar numa Junior College, que é uma faculdade de 2 anos. Para estudar numa universidade durante 4 anos, fica mais caro. Entre R$100 mil e R$130 mil por ano. Por mês, algo em torno de R$ 8.300 a R$ 10.800. Conseguir uma bolsa é a solução mais barata. Ela tanto pode ser apenas esportiva, como acadêmica também. Se o garoto chamar a atenção pelo que faz dentro de campo e pelas boas notas, a chance de conseguir que a universidade pague pelos estudos dele de forma integral aumenta. I can quite simply say, hey, Bruno, here's a full ride for you academically, and pay for that out of athletic scholarship. But there's a lot of different ways that a student athlete can gain financial aid. If they're a domestic student, there's government money and funds that are provided. For international students, it's based off of their grades, and so they need to come in to the university with a high grade point average, a high SAT score, a high ACT or TOEFL test, and that's going to provide them a certain level of academic funding. Each institution is different. E a hipótese de ir e não gostar, não se adaptar e querer voltar? Cada um reage de uma forma, a gente não pode prever a forma como todos esses atletas vão reagir. Então, mas o nosso trabalho ele é voltado para mostrar toda a dificuldade que ele vai ter para quando ele chegar nos Estados Unidos ele ter realmente saber o que ele vai encontrar. É uma experiência que vai mudar não só a sua vida, mas a vida da sua família também, né? Dona Wanda vai estar lá, independentemente do que acontecer, no Brasil ou nos Estados Unidos. Vou sentir muita saudade, né? Mas assim a gente podemos, a gente vamos lá, tá junto com ele, dando força. Tiago nunca viveu longe da família. Vai ser a primeira vez, caso consiga mesmo a vaga. O irmão já rodou o mundo, mas sempre tentou levar a família junto. Vou ficar sozinho, então pode ser que eu sinta saudade de casa e tal. Ele fala que é normal, que tem que passar, se eu quero, tem que lutar e isso vai passar, mas é normal. Tenho certeza que o dia que eu pedir a ele ou minha mãe vai lá, ele também me visitar. Então sozinho, eu acho que por um tempo eu vou ter que ficar sozinho, claro, tem que aguentar. Para ele continuar o menino bom que ele é, educado, tratar as pessoas com carinho, com amor, né? Saber, porque hoje em dia vale tudo do amor, nós temos que ter amor para um com o outro, né? Daqui a pouco, como fazer com que essa aventura seja bem-sucedida? Um jovem de 21 anos, natural de Niterói, no Rio de Janeiro, mostra como se faz. Notas altas na sala de aula, grandes atuações dentro de campo, disciplina nos estudos e uma faixa de capitão no time de futebol. O resultado desse esforço foi uma bolsa de 100% numa universidade americana. Você vai conhecer agora o jovem Pedro Ivo, uma história de sucesso. Lakelands, traduzindo literalmente, Terra dos Lagos. São 38 no total.
Todo dia, Pedro Ivo passa por um deles. Às vezes até para e curte o visual de um lugar que chama de casa há 2 anos. No início você fica meio assustado, né? Você chega, aí não conhece o pessoal, aí tem que ficar 1 semana, 2 semanas até conhecer, saber como é que funciona. E aí acaba que você fala com a família, pergunta na família como é que tem que fazer, mas depois acostuma, ainda mais eu dei a sorte também de morar com 3 caras que são maneiros, gente boas. A pequena cidade do estado da Flórida tem 102 mil habitantes. 3.400 são estudantes da Universidade de Southeastern, onde Pedro Ivo é o único brasileiro. Hoje em dia eu posso dizer que foi, se não foi a melhor, uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida, de vir para cá e poder conciliar o estudo com o esporte, com o dia a dia de treino que eu sempre fui acostumado, de treinar todo dia, de jogar, de viajar, e você poder fazer o estudo ao mesmo tempo é muito maneiro. Pedro mora nesse conjunto de prédios. São 3 blocos com 12 apartamentos cada, 36 no total. Em cada apartamento, 4 estudantes, ou seja, 144 alunos vivem aqui. Não precisam se preocupar com nada. Conta de luz, internet e o próprio aluguel. Faz tudo parte do pacote pago pela universidade. Hoje são 64 mil alunos da América Latina por aqui. Entre eles, 18 mil brasileiros, como Pedro Ivo, estuda gestão em esporte e joga no time de futebol. This is a success story for international students to come to the U.S., go to college and be a college athlete. And so I can't say enough about him, the impact that he has had in our team. Both on and off the field, he's a tremendous kid, but he's a very disciplined young man. He understands that he's here a long way from home to play good soccer, to try and win a national championship, but as well earn a degree and earn an education that he can go on the rest of his life with and make a bigger impact. Fica praticamente o dia todo na universidade. Chega às 9 da manhã para dar uma repassada nos estudos. Às 10 começam as aulas do curso de gestão esportiva. Às 2 sai para o almoço. Às 4 da tarde ou 6 da noite, treino. E só depois das 8 volta para casa, onde divide apartamento com 2 colombianos e um inglês, todos do time dele. A gente se comunica, a gente fala, ó, tem que estudar, tem uma prova, aí geralmente vai no quarto, cada um tem seu lugar de estudo ali, e aí a gente dá uma maneirada também, fica em silêncio, deixa o cara estudar, ou geralmente, mas na maioria das vezes, quando um tem que estudar, todo mundo tem que estudar também, então acaba que a gente fica estudando junto, aí um te ajuda, tem 2 que tem a mesma matéria, que pegam mais ou menos as mesmas aulas. Caso extremo, vai para a faculdade ficar na biblioteca, que também é um lugar tranquilo. A partir de 2016, vai ser tudo de graça. A bolsa, que era de 90%, vai virar integral, graças ao bom desempenho na sala de aula e em campo. Nas matérias específicas da sua major, da sua matéria, você tem que tirar acima de 7 para você passar na matéria. Nas matérias que eles chamam de matérias gerais, você tem que tirar acima de 6. E no geral, eles fazem uma média de 0 a 4, que chamam de GPA, e para você poder jogar no próximo semestre, você tem que apresentar um GPA acima de 2.0. Ou seja, você tem que ter a metade, e você também não pode perder em mais de 2 matérias. GPA, as iniciais de Grade Points Average, que é uma média de pontos das notas de todas as matérias do semestre. Para a maioria dos alunos, como disse Pedro, ela tem que ser acima de 2. Mas para bolsistas, como o brasileiro, a pontuação não pode ser abaixo de 3. No meu caso, eu consigo conciliar bem. Mas tem que ter organização, organizar o tempo. Quando você vai chegar em casa, o que você vai fazer, se você vai ter que deixar um tempo para você fazer o dever, para você fazer alguma anotação em sala de aula. Mas você não vai fazer nada além do
no normal, não vai se matar, não vai nada e vai conseguir ter um bom desempenho nos dois. As funções do técnico e do professor se confundem, se completam. Os dois se ajudam o tempo todo. Good communication with the professors is, obviously one of the first things that you need to do as a coach, especially whenever you know a student's going to struggle. If an international student who doesn't speak English very well is coming in, they're going to struggle in the beginning. Até as fileiras, onde os estudantes atletas vão sentar, viram um assunto sério nessas conversas diárias. Os treinadores sempre pedem para todos os atletas, qualquer esporte, tênis, futebol americano, basquete, vai entrar em sala, vai ver que todos os atletas estão nas 2 primeiras carteiras. Acontece de, por exemplo, o seu treinador vai entrar na sua sala para ver como é que você está indo e é bom que você esteja entre as 2 primeiras. De vez em quando aparece lá do nada e se você não estiver ali, vai ouvir um pouco. No Brasil, a história era outra. Tentou jogar em categorias de base, tentou estudar, mas não conseguiu nenhum nem outro da forma como queria. Praticamente é impossível o que eles dizem, né? Porque você tem que escolher um ou outro. Mudei de escola, 4 vezes, aí fui estudar à tarde, aí fui estudar de manhã, fui estudar à noite e treinava longe e chegava atrasado, perdia a aula e aí às vezes tinha que faltar treino ou porque tinha aula, alguma coisa assim, e era muito mais difícil para conciliar os dois. Não tinha essa organização e esse foco de, por exemplo, nunca me cobraram nota, nunca me cobraram coisas sobre a escola enquanto eu estava jogando, nas categorias de base, entendeu? A Universidade de Pedro faz parte de uma liga chamada NAIA, sigla em inglês para Associação Nacional de Esportes Atléticos entre Faculdades. É a segunda maior nesse ramo. A mais importante é a NCAA, em português, Associação Nacional Atlética Universitária. A NAIA reúne todo ano cerca de 65 mil estudantes atletas em competições, mais de 250 universidades afiliadas, divididas em 21 conferências, 500 milhões de dólares gastos em bolsas de estudo. A NCAA tem 3 divisões, só na primeira são 346 universidades, mais de 173.500 estudantes atletas. 53% deles recebem algum tipo de bolsa. As divisões 1 e 2 distribuem 2 bilhões e 700 milhões de dólares em bolsas atléticas anualmente, a mais de 150 mil alunos. E como não existem categorias de base nos esportes americanos, a grande maioria dos atletas profissionais vem das universidades. Está no cantinho ali do pensamento deles em algum lugar que ainda existe a luz no fim do túnel. Eu ainda quero jogar profissional. E hoje nos Estados Unidos não tem a divisão de base ainda nas ligas profissionais. Então eles recrutam, né, eles fazem o draft, né, que é a seleção dos jogadores diretamente das universidades. Então eu falo para todos eles, se você se destacar na faculdade, você vai ter chance de jogar futebol profissional. Pedro desires to play soccer after college as well, professionally, and so I think he has the ability to do that. As you know, it's a little bit of luck on your side to go on and play professionally, and so if he keeps progressing the way he has, he's going to have a good opportunity to potentially stay here in the U.S. And play, professionally here. Esse é o campo de jogo de treino do time de Pedro. Um gramado em boas condições, uma arquibancada pequena lá do outro lado, estrutura bem menor que a do estádio de futebol americano, por exemplo. Mas é o futebol, ou soccer, como eles chamam aqui, que vem fazendo história na Universidade de Southeastern. Pela primeira vez, o time de futebol da universidade ganhou o título da conferência. O time joga na Sun Conference, a Conferência do Sol, com outras 12 instituições de ensino. Chama atenção um pouco, porque às vezes tem alguns eventos de todos os atletas ou de todos os estudantes e sempre estão falando da gente, salva de palmas para o time de futebol que acabou de ganhar e tal, e aí você acaba ficando mais conhecido, aí às vezes você está indo para aula andando e alguém fala, pô, bom jogo, parabéns, e você às vezes nem conhece a pessoa, você só falou uma vez, então você fica mais conhecido e as pessoas vão falando com você, às vezes você nem tá muito ligado no que está acontecendo. Pedro chegou há 2 anos, veio de uma faculdade menor.
Em pouco tempo, ganhou a vaga de titular, a braçadeira de capitão, a confiança do técnico, dos companheiros e o reconhecimento da liga. Eu até comentei com meu pai isso depois, que eu ligando para ele, que eu falei que eu nunca tinha ganho nada, na verdade, nunca tinha ganho nada, né? E aí esse ano eu consegui, além dos títulos da conferência e do torneio, eu entrei na seleção no campeonato, fui eleito melhor jogador ofensivo e melhor jogador da liga, da nossa conferência. He has come in with a lot of ability on the soccer field, but it's a different game here in the U.S. as well than in Brazil, and so he's done a great job of learning how the game is played a little bit differently, a little bit more athletic, and so he's found a great balance of being creative and very savvy on the ball with gaining a little bit more athletic, an athletic ability to his game, and so it's been really fun to see him develop on the soccer field over the past 2 seasons. Obviously, he's come into a phenomenal year this year as the player of the year in our conference. A bola passa sempre pelos pés dele. Volante do time, líder, referência em campo. E fora também. 2016 vai ser o último ano de Pedro no time de futebol. Vai para a 4ª temporada no campeonato universitário, que é o período máximo para um estudante atleta. Virando um jogador profissional ou não, quer ficar um pouco mais. Mesmo voltando ao Brasil, que tem essa vantagem de eu poder falar 2 línguas e não só das línguas, mas da experiência que você vive aqui, de você morar fora de casa e você ter que fazer suas coisas sozinho, se virar. E ficando aqui, os contatos que você acaba fazendo aqui, com o próprio treinador, que eu quero trabalhar com esporte, principalmente com futebol. Então, o próprio treinador, você tendo uma boa relação com os professores da faculdade, já são portas que podem abrir. Então, eu estou cabeça aberta e esperando ver o que pode acontecer depois. O técnico Clay Roberts já fez o convite para Pedro, virar auxiliar dele depois que se formar. Virou o caso de sucesso na ponte aérea Brasil-Estados Unidos. Carlos. Em comum com quase todo menino nascido no Brasil, o sonho de virar jogador de futebol. A diferença é a forma como esse quarteto atingiu ou ainda vai atingir a meta desejada. Lendo, escrevendo, estudando.